Você já encontrou uma pessoa depois de muitos anos e pensou assim, gente, como que essa pessoa está completamente diferente? Não estou falando da aparência, eu estou falando da presença, da forma como ela fala, da tranquilidade, da maturidade, da segurança. E daí surge uma pergunta interessante: como que alguém muda tanto? Será que existe um grande momento que transforma uma vida? Ou será que são pequenas escolhas repetidas todos os dias? Porque a verdade é que ninguém acorda sendo uma outra pessoa. Nós nos tornamos outra pessoa pouco a pouco. Um hábito de cada vez, uma decisão de cada vez, uma conversa de cada vez, um pensamento alimentado todos os dias. Não é assim? A Bíblia diz, inclusive lá em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Perceba que Paulo, ele não fala apenas de comportamento, ele fala da mente. Porque toda transformação exterior começa primeiro no interior. Ou seja, uma mudança acontece quando a gente se permite a coisas novas, a conhecimento novo, a ideias novas, a mentalidade nova. Então quer dizer que se eu ficar presa àquilo que eu já sei, eu não vou evoluir. Não haverá uma transformação. Então hoje eu quero compartilhar com você 15 hábitos que mudam uma vida muito além do que uma lista de tarefas. Eles mudam quem você se torna. E talvez alguns deles até pareçam pequenos, mas são justamente as pequenas mudanças que produzem os maiores resultados quando permanecem por tempo suficiente. E o hábito número 1, sabe qual que é? Pare de consumir além do que você consegue refletir. Nós vivemos na geração mais informada da história e talvez também a mais confusa. Lemos um livro pela metade, assistimos 10 vídeos, salvamos 50 posts, compramos cursos, baixamos PDFs, mas muito raramente paramos para pensar. Não é mesmo? Sêneca dizia que quando queremos estar em todos os lugares, nós acabamos não estando em lugar nenhum. Sêneca com o seu tapa de luva, mais uma vez. Conhecimento acumulado, meus amigos, não produz sabedoria. Sabedoria mesmo é quando aquilo que você aprende consegue transformar a forma que você vive. Será mesmo que precisamos de mais informação? Ou estamos precisando de mais silêncio para digerir melhor aquilo que já sabemos? E o hábito número 2, que tem tudo a ver com o primeiro, é aprenda a ficar em silêncio. Existe um motivo pelo qual as pessoas chegam em casa e já ligam logo a televisão, ou pegam imediatamente o celular. O silêncio nos apresenta para nós mesmos. Nem sempre gostamos desse encontro. Na psicanálise, muitas defesas aparecem justamente quando evitamos entrar em contato com aquilo que sentimos. Mas é impossível, gente, transformarmos aquilo que não encaramos. Vai ter um momento que você vai ter que encarar. Jesus frequentemente se retirava para lugares desertos. O silêncio para ele não era perda de tempo, como a gente tende a pensar quando é a nossa vez. Para ele era preparação. Mas nós queremos fazer tanta coisa no automático, não é mesmo? Sem parar para pensar, para ponderar, para refletir. Aí depois nós não temos o resultado positivo que esperávamos e ficamos ainda frustrados e ainda desgastados. Hábito número 3, organize o ambiente. Sua casa não precisa parecer uma casa de revista, mas ela comunica diariamente uma mensagem para sua mente. Quando tudo está abandonado, você começa a normalizar o abandono. Já quando você cuida do ambiente, você envia uma mensagem de respeito, um sinal de respeito a si mesma. O ambiente, ele nunca resolve todos os problemas, mas ele pode facilitar ou dificultar a sua vida emocional.
Em casa eu costumo dizer que cada objeto tem a sua casinha, porque assim ele sempre vai voltar para o mesmo lugar. Vou te dar uma dica: se você tem dificuldade de encontrar um objeto na sua casa, isso significa que ele não tem a sua casa fixa. Pense nisso, que isso vai facilitar demais a sua vida. Todas as vezes que você procurar uma coisa, você vai saber exatamente onde ela está, porque ela tem a sua casa fixa, a sua casa própria. Você vê, né? Até os objetos precisam ter uma morada fixa. O hábito número 4 é: pare de comprar uma identidade. Existe uma ilusão muito comum. Muitas pessoas pensam assim: quando eu comprar aquilo, quando eu tiver aquela roupa, quando eu tiver aquela casa, finalmente eu vou me sentir suficiente. Mas o vazio nunca foi material, era emocional. Por isso muitas pessoas continuam comprando mesmo depois de conquistar muito. O problema delas nunca esteve verdadeiramente na carteira, sabe? Mas na identidade. Você pode comprar as suas coisinhas, as suas roupas bonitas. Eu mesma amo embelezar a mim mesma e também o ambiente à minha volta. E se você foi como eu, que teve uma infância escassa, uma adolescência escassa, para você ter uma ideia, as roupas que eu tinha, que nós ganhávamos, eu e meu irmão, eram roupas usadas, roupas dos outros. Então, quando você cresce, começa a ter o seu dinheiro, você deseja poder comprar as suas coisas. Eu lembro que eu não tinha nada da moda, nada atual, tudo era muito antigo, aquilo que era ultrapassado, que as pessoas já não queriam mais. Então era isso que nós ganhávamos. Hoje, quando eu posso, eu compro sim as minhas coisas, eu gosto, né? Qual mulher que não gosta de comprar uma roupinha nova, uma brusinha? Mas quando a sua autoestima é muito baixa, somente um ajuste na aparência ou no seu status social não resolve. Então não se esqueça que a sua raiz também precisa ser tratada internamente, tá? Hábito número 5. Escolha melhor o que ocupa a sua atenção. Nós nos parecemos com aquilo que contemplamos. Se durante 5 horas por dia você observa comparação, conflitos e superficialidade, isso inevitavelmente molda a sua percepção da vida. Aristóteles dizia que nós nos tornamos aquilo que repetidamente fazemos. E eu acrescentaria, nós também nos tornamos aquilo que repetidamente contemplamos. Hábito número 6. Passe as primeiras horas do dia longe do celular. Os primeiros minutos do dia são como um terreno fértil. Se você entrega a sua atenção imediatamente para as notificações, problemas e redes sociais, passa o restante do dia reagindo. Comece o dia escolhendo o que primeiro vai entrar na sua mente. Estudos de psicologia mostram que emoções negativas têm um peso muito maior do que as positivas. Por isso, uma experiência ruim, uma notícia negativa, exige várias experiências positivas ou neutras apenas para reverter o efeito daquela notícia negativa dentro do seu cérebro, para que seu humor volte ao equilíbrio. Olha como isso é sério. Número 7. Escreva o que sente. Escrever organiza pensamentos. E nomear as suas emoções vai te ajudar a minimizar o caos interno. Eu tenho esse hábito de escrever e isso me ajuda demais a colocar em ordem as minhas emoções, principalmente quando elas estão muito desorganizadas. Muitas pessoas, na verdade, estão perdidas porque não colocam para fora há anos aquilo que está preso dentro delas. Hábito número 8. Aprenda a dizer não. Cada sim dado por medo esconde um não dito para si mesmo. E quem tenta agradar todo mundo acaba vivendo uma vida que não escolheu. Os limites, eles não vão afastar as pessoas certas se esse é o seu medo. Eles só vão revelar quem realmente respeita você. Você não precisa de ser grossa para estabelecer limites. Mas se você tem dificuldade, talvez seja porque você suporta tempo demais e aí quando você decide falar, você já está explodindo. Então soa com um tom de grosseria, entende? Mas vai treinando que com o tempo você vai conseguir. Hábito número 9. Cuide do seu corpo como um presente. O corpo, ele não é um inimigo, mas ele também não precisa ser um ídolo. Ele é o lugar onde a vida acontece. Dormir bem, caminhar, se alimentar melhor, tudo isso também é uma forma de gratidão. Você já pensou nisso? Você não precisa passar o seu dia pensando no seu corpo.
mas você precisa de pensar. Como que uma pessoa sensata, inteligente, diligente, virtuosa, como você e eu, vamos esquecer do nosso corpo? Não podemos. Escolha algo que você goste e adapte a sua vida nesse momento. Adapte ao seu horário, à sua rotina. Faça pouco ou faça muito. Eu não sei o tempo que você tem disponível, mas pensa comigo. Se você se tornar melhor 1% hoje, e diariamente você investir em se tornar 1% melhor, em 365 dias, você estará 365% melhor. Ou seja, em um ano, quanta mudança não terá acontecido dentro de você? Dentro e fora, né? Porque é inevitável que aquilo que nós mudamos por dentro não venha refletir por fora. Hábito número 10. Leia autores que sobreviveram ao tempo. As redes sociais mostram o que está em alta. Os clássicos já mostram o que permanece verdadeiro. Agostinho, Sêneca, Dostoiévski, C.S. Lewis ou Lewis. Cada geração acredita enfrentar problemas inéditos, mas muitas perguntas humanas continuam exatamente as mesmas. Eu estou conhecendo esses autores há pouco tempo, eu ainda não sou uma especialista em clássicos para te indicar vários livros. Tudo na minha vida começou muito tarde, sabe? Inclusive os estudos, assim, para eu concluir os meus estudos foi muito demorado. Então, quando eu comecei o hábito da leitura, eu comecei pelos livros mais essenciais, que eu considerei mais essenciais, que abordavam problemas reais, problemas que eu estava vivenciando naquele momento. Inclusive, é isso que eu indico para você. Se você está começando agora o hábito da leitura, procure livros que realmente te interessem. Senão você vai começar a ler algo que não está resolvendo um problema real e você vai desanimar. Ler é maravilhoso, desde que sejam livros que nos interessem. Hábito número 11. Pare de se comparar. Eu sei que eu já falei sobre isso aqui diversas vezes, em diversos vídeos, mas eu sempre vou te lembrar sobre isso. A comparação, ela distorce a realidade. A gente comparar os bastidores da nossa vida com a vitrine dos outros nunca será justo. Tem pessoas que começaram a corrida com tênis novos, com a roupinha, né? Como diz aqui em Portugal, o fato, o conjuntinho ali de esporte, todo arrumadinho. E às vezes você começou a sua corrida descalço ou com tênis usados. Então, nunca será justo a gente comparar a nossa vida com a vida de outra pessoa. Cada pessoa tem uma realidade. Cada pessoa convive com pessoas de um determinado temperamento, de um determinado jeito, que carregam também as suas bagagens. Então, não se compare. Hábito número 12. Faça menos. Isso mesmo, fazer menos, mas com mais intencionalidade. Você sabe por que está fazendo, você está fazendo verdadeiramente presente ali, você não está fazendo algo pensando na próxima tarefa. Então vai ficar mais leve, mais agradável de fazer. Fazer muito geralmente sai mal feito, porque nós estamos fazendo aquela tarefa já pensando na próxima e ainda estamos sobrecarregados. Sua mente não está ali no presente. Fica pesado, fica difícil e ainda causa angústia. Nós vivemos como se quantidade fosse sinônimo de importância, mas a excelência exige espaço. Fazer menos pode significar fazer melhor. E nem toda agenda cheia representa uma vida significativa. Pensa nisso com carinho. Hábito número 13. Ore antes de tomar decisões. Vivemos em uma cultura que valoriza a velocidade, mas decisões importantes não precisam ser rápidas. E a oração, ela vem para nos lembrar que nem toda oportunidade vem de Deus. E o discernimento, ele é tão importante quanto a coragem. Então, se você é um apressadinho, uma apressadinha, lembre de orar antes de tomar grandes decisões. Hábito número 14. Aprenda a apreciar a solidão. Existe uma diferença entre solidão e solitude. A primeira, ela dói. A segunda, amadurece. Também já falei sobre isso aqui. Quem consegue apreciar a própria companhia deixa de depender desesperadamente da atenção do outro, da aprovação dos outros.
Hábito número 15. Pergunte todos os dias: quem eu estou me tornando? Essa talvez seja a pergunta mais importante, porque a vida ela não é formada apenas pelas conquistas que acumulamos. Ela é formada pela pessoa que estamos nos tornando enquanto buscamos essas conquistas. No fim, o sucesso sem um caráter transformado continua sendo um fracasso. Talvez você tenha percebido que nenhum desses hábitos prometem uma riqueza instantânea, produtividade extrema ou uma vida perfeita. Isso acontece porque as transformações realmente profundas, elas não costumam chamar a atenção no começo, porque elas começam dentro. Uma oração feita antes de dormir, um limite que você colocou pela primeira vez, uma manhã que você começou sem o celular, uma conversa sincera que você teve consigo mesma. É assim que uma nova identidade é construída nos dias comuns. As escolhas discretas, repetidas durante muito tempo. E daqui a 5 anos alguém pode olhar para você e dizer assim: você mudou muito. E provavelmente essa pessoa nunca verá as centenas de pequenas decisões que você tomou durante muito tempo, que tornaram essa mudança possível. Você não muda de vida quando encontra um grande segredo. Você muda de vida quando decide repetir pequenas escolhas que estão alinhadas com a pessoa que você deseja ser. Se esse vídeo falou com você, compartilha com alguém, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Fique bem!